Aleluia. A graça e a paz do Senhor, igreja. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Olha o teu irmão que está ao teu lado e fala assim, ó. Deus é maravilhoso. Abriu o mar para eu passar por ele. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre isso. Sobre sermos filho de Deus. Essa noite nós vamos falar sobre abrir o mar. Essa noite nós vamos falar sobre não olhar para as circunstâncias e romper em fé. Amém? No domingo passado, a pastora Rosana nos trouxe uma palavra abençoada, falando sobre a fé. Falando que a fé não é um sentimento que brota nos nossos corações, e aí esse sentimento precisa ser brotado para que a gente possa transmitir esse sentimento, né? Essa atitude de demonstrar a nossa fé. Muito pelo contrário. A pastora Rosana nos ensinou que a fé ela é uma decisão. E eu quero completar hoje essa ministração da pastora Rosana, confirmando que a fé ela é uma decisão. É uma decisão de eu confiar. É uma decisão de eu colocar a minha esperança no Criador. É uma esperança de verdadeiramente eu entregar os passos da minha vida diante dele. O nosso texto base de hoje está lá em Hebreus 11:1. É um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina e a palavra ela nos fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos repetir novamente? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e é a prova das coisas que ainda nós não conseguimos enxergar. Feche teus olhos. Pai, eis-me aqui, Senhor meu Deus, esta noite, Deus. E eu venho me esvaziar diante do teu altar, Deus. Que não seja eu ministrando, Senhor. Não seja, Senhor, meu Pai, o meu conhecimento ali para transmitir para a tua igreja, Deus. Porque se for assim, não vai ter nenhum efeito, Deus. Eu sou pecador, como os meus irmãos que estão aí à frente também. Mas eu te peço que com a tua imensa misericórdia, o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça sobre a minha vida, Deus. Aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai. E que eu possa verdadeiramente transmitir para a tua igreja, para o teu povo, Deus. Como é romper em fé, como é viver em fé verdadeiramente, Pai. Eu entrego a Ti o culto dessa noite, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Tem variação de dúvida aqui? A palavra ela nos fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento. Firme, certeza. Fundamento, princípio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, onde eu deposito a minha esperança, mas eu ainda não consigo enxergar, mas eu sei que o invisível ele existe. Isso que é fé. Em primeiro lugar, meus irmãos, a fé ela se apoia na palavra de Deus. A fé é a resposta humana ao que Deus diz na tua palavra. A fé é a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que ainda nós não conseguimos enxergar. Muitas das coisas ainda são invisíveis. Por quê? Porque ainda não aconteceram ou porque ainda não a alcançamos. Portanto, a fé, ela não é a certeza do desconhecido. A fé, ela não é a certeza de acontecer algo improvável. A fé é a convicção que eu tenho de que o invisível existe e Deus está trabalhando a meu favor.
A fé, ela é a convicção inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias derramadas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. A fé tem Deus como seu objetivo e a palavra dele como seu fundamento. Porque Deus falou e nós devemos crer. Porque Deus prometeu e nós devemos confiar. Em segundo lugar, meu irmão, a fé alcança a aprovação de Deus. Os heróis da fé, os nossos antepassados, eles confiaram na palavra de Deus. Eles se firmaram nas promessas e obtiveram de Deus um bom testemunho. Testemunho que nós falamos até hoje. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, o homem jamais pode agradar a Deus. A gente tem exemplos simples aqui de heróis da fé. A gente tem exemplos aqui de Abraão, onde Deus fala para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, mas eu vou fazer de você uma grande nação e você, com toda certeza, você será uma bênção. Ele não ficou ali perguntando ali para Deus: mas para onde você vai me enviar? Abraão era um homem de muitas posses, era um homem rico, tinha animais, vários animais, fazenda, mas Deus falou para ele assim: ó, larga tudo e vai para um caminho, porque no meio do caminho eu vou te mostrar o lugar. E ele fez isso, sem nenhuma variação de dúvida. Quando você olha para a história de José, Deus dá um sonho para ele, e fala ali que os seus irmãos, os seus pais iriam se dobrar diante dele. E ali quando ele vai contar para os seus irmãos, os irmãos começam a caçoar: como, cara? Você é o menor dos nossos? Você só é maior que ali que o Benjamim, que é o filho caçula? Como assim? Imagina, você está louco. E aí os irmãos tramam contra a vida de José. E ali ele é preso e ele é vendido como uma mercadoria. Mas na casa de Potifar, ele começa a sua governança. No cativeiro, ele começa a sua governança. Não foi no palácio que ele começou a sua governança. Foi antes. Porque ele entendeu o princípio da fé. Ele honrou a Deus em todos os momentos. A palavra nos fala que quando ele estava ali preso injustamente, ele fez daquele lugar o melhor lugar. Que o carcereiro entregava para ele a chave e falava assim: está aqui a chave. Eu confio em você. Então, meu irmão, primeiro aprendizado: não fica dependente da circunstância. Não use a circunstância como uma desculpa. Faça do lugar onde você está o melhor lugar. E Deus honrou ele. E ele desvenda o sonho e ele se torna ali o governador do Egito. Houve a escassez de alimento e sua família vai de encontro ao governador. Quem era o governador? José. Eles não se prostraram diante do governador. A palavra se cumpriu. A fé se manteve firme. Olha para Davi, um jovem esquecido pelo pai ali no campo. Quando o profeta chega para ungir ali aquele que seria o rei de Israel, o pai deixa ele de lado, escolhe os caras ali tudo mais treinado, mais forte. E o profeta fala assim: está faltando alguém. E o pai fala: tem um que, mas não é aquele lá não, é um mirradinho que está lá no campo. E o profeta manda chamar. E esse mirradinho foi quem ali foi ungido, rei de Israel. Mas ele vai ali diante do gigante Golias. Ele lutou no nome dele, foi nas forças dele. Todos os soldados de guerras estavam ali posicionados e não tinha um homem capaz de enfrentar ali o gigante. E o gigante afrontando todo o povo de Israel, falando que não existia homem ali. E um menino pegou seu estilingue e ele foi. E a palavra nos fala que ele fala que eu vou em nome do meu Deus. Diante de toda a adversidade que nós estivermos passando, ou que nós venhamos passar, em frente em nome do seu Deus.
porque você jamais está sozinho. Isso é fé, isso é confiança, é você entender que o teu nome está cravado na palma da mão dele, e ele não esquece de você em nenhum instante. Mantenha-se firme, porque Deus vai te honrar. Pode ter certeza disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, a fé, ela reconhece o poder de Deus. A fé, ela proporciona um entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados. Vocês já pararam para pensar? Olhem para o universo, para as estrelas, olhem para a natureza, olhem para a separação das águas. É muito difícil nós imaginarmos que isso veio de um Big Bang, ou que existia algo antes de Deus ali formar. A palavra fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito vagava sobre a terra. Mas através do ato de Deus, haja luz, haja firmamento, haja separação, tudo foi construído. Então, quando eu coloco a minha esperança, a minha fé em Cristo Jesus, eu tenho que parar e falar assim: eu tenho que reconhecer o poder do Deus que eu sirvo. Um Deus que foi capaz de fazer tudo que eu acho magnífico. Tantas espécies, tantas diversidades, através do falar. Então a nossa fé, ela tem que ser demonstrada através também de reconhecer o poder de Deus. Quando reconhecemos o poder de Deus, colocamos em prática a nossa fé. Mas precisamos verdadeiramente reconhecer o poder de Deus. Vocês querem um exemplo claro de reconhecimento do poder de Deus? No início. Olha a diferença do sacrifício de Abel e Caim. Será que os dois reconheceram o poder de Deus? Pensa comigo. Abel e Caim eram filhos do mesmo pai. Era filho da mesma mãe, Adão e Eva. Com toda certeza eles tiveram os mesmos ensinamentos. Viviam juntos. Mas o que fez Abel entregar um sacrifício ali para Deus muito melhor do que Caim? O que fez? O reconhecimento do poder do Deus que ele servia. Ele não queria entregar ali para o seu Deus qualquer sacrifício, como foi o sacrifício de Caim, que não foi aceito. Tanto a oferta de Abel como a sua motivação, elas eram muito melhores do que a oferta e a motivação de Caim. Esses dias eu estava falando com o irmãozinho, e aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu fico bastante preocupado. Você com um filho pequeno, enfim, você, a Fran, com filhos pequenos, e vocês estão ali tão envolvidos na igreja, não é para mérito meu não, tá bom? Porque se Deus não tivesse colocado isso no meu coração, hoje eu não estaria aqui, tá? Mas aí ele falando, e eu deixei ele falar, e eu senti uma preocupação genuína no coração dele, de falando para às vezes, talvez dar uma desacelerada, ou às vezes olhar para a família. Eu lembro que eu deixei ele terminar de falar ali, e eu falei assim para ele, falei assim: meu irmão, esse fardo não é pesado, esse fardo, ele é prazeroso. Todo dia que eu estou aqui, eu não estou aqui porque eu sou obrigado a estar aqui por ser pastor, nada disso. A pastora Rosana não cobra isso. A nossa igreja ensina que o nosso primeiro ministério é o ministério da nossa família, e eu jamais deixo a minha família de lado, não é isso. Mas eu reconheço o poder de Deus sobre a minha vida. A minha fé, ela é demonstrada através do poder e reconhecimento de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha família. Não é um fardo. Não é um fardo. A fé, ela é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. Muitas vezes a gente não vive milagres, pois tratamos a fé como algo muito subjetivo, algo muito distante.
Às vezes tratamos a fé como algo muito sentimental. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos viver os milagres. Tipo positivismo, né? Eu vou falar e aí o universo, né? É muito bonito, né? As pessoas falando assim, né? Fala porque o universo vai pegar e aí ele vai jogar para você coisas boas. A palavra nos ensina que nós devemos profetizar. Profetizar. Profetizar para o Deus Criador, não é para o universo. O universo está debaixo dos pés do Deus Criador. A fé não é você ficar declarando o que vai acontecer para você se convencer. Nada disso. A fé significa você declarar que vai acontecer, pois de fato essas coisas, essas novas realidades, elas serão geradas em fé. Então a fé não é você ficar declarando o que vai acontecer para você se convencer. Não, nada disso. A fé significa você declarar que vai acontecer, pois de fato essas novas realidades, elas serão geradas, elas serão produzidas em fé. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Vou tentar não chorar. Uma fase que eu fiquei desempregado. Fiquei ali 6 meses desempregado. E eu estava ali quase noivando com a Fran. E aí o seguro-desemprego acabou. E fazia muitas entrevistas. E a Fran trabalhava no RH do Kawakami. E aí a Fran falava assim: o que você falou na entrevista? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei isso. Ela falou: você está dentro, vai dar certo. E as portas não se abriam. Eu ali lutando, com muita fé, com muita vontade ali de vencer. Mas chegou um momento que já não dava mais para mim. E aí eu comecei a profetizar: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer e não vou duvidar. Pois o preço que foi pago ali na cruz, ele me dá a vitória. E eu começava a declarar que eu era campeão, que eu era vencedor, que Deus estava preparando as minhas asas e eu ia fazer o meu voo. Eu não estava me convencendo ali para mim ficar, não, eu estava agindo com fé, eu estava ali buscando Deus com fé. Mas eu estava ali declarando para que essa nova realidade pudesse ser transformada em fé. É diferente você se autoconvencer. Porque daqui a pouco as coisas não acontecem e aí você desanima e fica no meio do caminho. Não, mas é você profetizar para que essas coisas, essas novas realidades, elas possam ser geradas através da fé. João 11:40, Jesus fala: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? A fé, ela é a combustão, o pontapé inicial para você viver milagres. A fé não é a negação do problema. Não é você olhar para o seu boleto e falar assim, ó, isso não é um boleto, 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 isso não é uma dívida, isso não é uma dívida. Não, não é isso. A fé não é a negação do problema. A fé não muda a estrutura do problema. Mas a fé vai estabelecer novas realidades sobre os seus problemas. É diferente. As dívidas, elas continuarão sendo dívidas. O câncer continuará sendo câncer. As doenças continuarão sendo doença. As brigas continuarão sendo brigas. Mas acima de todas essas realidades, Deus tem novas realidades para você. Amém? Tem uma frase do Bill Johnson que ele fala assim, ó: a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da sua história. A fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Eu não sei o que você tem passado, Deus sabe. Eu não sei o que você tem sofrido, Deus sabe. Eu não sei o quanto você tem chorado, mas Deus sabe.
Se entregue. Se entregue. Volte. A fé significa nós tratarmos as coisas que não são como se elas já fossem. Entendeu? Eu olhar para o meu problema e falar assim, ó, hoje eu tenho um problema, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar uma solução para eu vencer o meu problema. Isso é fé. Fé não é você negar que você não tem problema. Não é você falar assim, imagina, minha vida é 100%. A vida de ninguém é 100%. Todos nós temos problema. Eu tenho as minhas lutas. Todos os dias. Você chora, eu também choro. Mas eu decidi, e acredito que vocês também que estão aqui essa noite decidiram romper em fé. É viver novas realidades diante dos problemas. Eu tenho falado aqui, muitas vezes os problemas acontecem nas nossas vidas, não é para a gente ficar questionando Deus, por que isso está acontecendo na minha casa, por que isso está acontecendo na minha família, por que isso está acontecendo no meu trabalho, não é para você perguntar o porquê, mas é para você ter a sabedoria de falar assim, para quê? Para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? Para quê? Talvez, meu irmão, existem realidades que têm te parado, mas eu creio que existem novas realidades em fé que vão te impulsionar. Às vezes os seus problemas, ele tem a permissibilidade de Deus. Não é verdade? Sabe por quê? Às vezes você pode estar pensando aí, pastor, como assim? O Deus ele se dobra para fazer o mal? Ou para que eu possa sofrer? Não. Não é isso. Mas Deus sabe que através daquele problema, você vai romper em fé e Ele vai te impulsionar para você viver uma nova vida com Cristo Jesus. Pensando assim, eu não fico mais abatido com a realidade atual, porque eu já sei e tenho a convicção do que Deus tem preparado para o meu amanhã. É lidar com as circunstâncias da mesma forma que Deus lida com elas. Meu irmão, o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não tem dificuldade de cuidar do seu futuro. Olha para o teu irmão que fala assim para ele assim, ó, Ele não tem dificuldade de cuidar do teu futuro. Agora olha bem para ele assim, fala assim, ó, da mesma forma que Ele não teve dificuldade de apagar o teu passado. Esse é o nosso Deus. A palavra ela nos fala que em Cristo tudo se fez novo. Você precisa entender que Deus já desenhou o seu futuro. Eu não me movo mais pelas circunstâncias, eu não me movo mais pelo que sinto, mas agora eu me movo pelo que a palavra de Deus me fala. Porque se eu for me mover pelo que eu sinto, o meu coração ele é enganoso, a palavra nos fala isso. E jamais, meu irmão, eu tenho 36 anos, eu já passei por alguns aprendizados com Deus, mas jamais eu posso limitar Deus. Eu não posso usar as minhas esperanças, as minhas experiências e falar assim, ó, até aqui eu sei que Deus consegue chegar. Porque da outra vez foi assim. Esse problema que eu estou enfrentando, Deus não vai conseguir me ajudar. Não coloque Deus numa caixinha. Deus pode todas as coisas. Amém? E você quer uma novidade? Que talvez você sabe, mas muitas vezes fica esquecido. A palavra também nos fala que nós podemos todas as coisas. É isso, gente. Em Marcos a palavra descreve, o que ela descreve? Tudo é possível ao que crê. Olha para o teu irmão e fala assim para ele assim, ó, presta atenção. Olha para ele e fala assim, presta atenção. Fala assim, ó, tudo, mas tudo mesmo é possível. Sabe qual que é a limitação disso? É a nossa fé.
O limite é a nossa fé. É o quanto nós confiamos. Se eu tenho uma fé suficiente para saber que Deus pode curar a minha dor de cabeça, eu também posso ter uma fé saber que Deus pode curar um câncer terminal. É o tamanho da nossa fé que limita Deus. Não é o nosso Deus que é limitado, de maneira nenhuma. É a nossa fé que limita a Deus. O limitador somos nós que colocamos. Esse limite é a fronteira da nossa fé. E aí eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Quais são as barreiras da sua fé? O que tem te impedido de você romper e viver em fé? De você olhar para as circunstâncias e você não negar as circunstâncias, mas você começar a viver com uma outra realidade, sabendo que o seu futuro Deus está no controle, e você entrega para Ele ali. Ele vai te trazer estratégia para você vencer o teu problema. Meu irmão, guarda o que eu vou falar para você. Deus vai se revelar a você, mas na medida das suas expectativas. Deus vai curar você, mas na medida que você expõe as suas feridas. Como eu disse aqui, eu orei diante de Deus e falei assim: Deus, não dá mais para mim, agora é com o Senhor. Eu vou começar a declarar que a minha vida vai mudar, mas agora eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Um papo tranquilo com Deus. Eu no meu quarto, eu dobrei o meu joelho e falei para Deus, Deus, eu quero viver outras realidades, as realidades que o Senhor tem preparado para mim. Eu criei expectativa dentro do meu coração, sabe? O que muitas vezes falta para nós é criarmos expectativas do nosso Deus. Expectativas de que Ele tem o poder para fazer, que no tempo certo Ele vai fazer, que no tempo certo tudo vai estar restaurado. Isso é romper em fé, isso é viver em fé. Exponha as suas feridas, meu irmão. O melhor lugar para chorar é aos pés de Jesus. A grande verdade é o que limita o que vamos viver em Cristo somos nós mesmos. Se não descansarmos, se não confiarmos, se não nos entregarmos a Ele os nossos medos, as nossas angústias. Ele não é um Deus que invade, Ele precisa ser convidado para que possa mudar a nossa história. Em Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala que eis que estou à porta e arrombo. Está escrito assim? Eis que estou à porta e bato. Qual que é a nossa atitude? Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei. Não é isso? Precisa partir de nós, nos entregarmos verdadeiramente, nos rompermos em fé diante de Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala que se crer e não duvidar no seu coração, assim será feito. Deus tem o melhor para nós. O seu caminho é melhor que o nosso. A sua bondade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Deus que fez todas as coisas, o universo, a natureza, tudo com muitas riquezas de detalhes, é o mesmo Deus que tem o poder de refazer a nossa história. O mesmo Deus que fez todas as coisas. Quando você olha para o universo, para a natureza, você fica encantado. É o mesmo Deus que tem o poder de refazer as nossas histórias. Você precisa só depositar sua confiança nele, entregar o teu caminho a ele. O nosso grande problema, meu irmão, é que muitas vezes nós damos vozes e focamos o nosso olhar apenas nos nossos problemas. É uma história muito conhecida. A história de Pedro no barco.
Jesus estava ali reunidos com todos os seus discípulos na beira do mar ali. E ele deixa bem claro para todos os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Tem uma promessa. E eles não prestaram atenção nisso. Quando Deus fala para você, a tua família, a tua casa, ela será restaurada, ela vai ser restaurada. Deus falou para os discípulos ali, ó. Deus falou assim, ó: vamos atravessar para o outro lado. Vai, porque eu já vou logo, logo. E os discípulos montaram no barco. Ao cair da noite, o que aconteceu? Ventos fortes, tempestades, e os barquinhos ali, o barquinho ali começou a se chacoalhar, e os discípulos dentro daquele barco, todos assustados. E muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos dessa forma, nós vivemos assustados com os nossos problemas, com os nossos medos, com as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Eu não posso falar para você que o evangelho não tem problema, não é isso. Mas eu posso falar para você confiar em Deus e ter bom ânimo, porque o Espírito que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Isso eu posso falar para vocês. Mas aí, a tempestade vindo, e aí de longe ele vê uma pessoa andando ali, Pedro vê, junto com os discípulos, uma pessoa andando sobre o mar, e eles começam a gritar: é um fantasma. E aí Jesus fala assim: não é um fantasma, sou eu. O que Pedro fez? Pedro falou assim para Jesus: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí com vocês. Eles estavam vivendo um problema, não estavam? Ali o barco chacoalhando. Mas talvez ali o barco não seria o lugar mais seguro para todos ali estarem juntos, não seria? Tem muitos problemas que acontecem nas nossas vidas para que Deus possa nos dar um chacoalhão e a gente sair da nossa zona de conforto. Entendeu? E aí Jesus, olha a palavra, Jesus fala assim: então vem. E Pedro, alicerçado na palavra, começou a andar sobre a tempestade, sobre o mar. As circunstâncias já não importavam mais, a tempestade já não se importava mais, os problemas já não se importavam mais. Mas nós somos seres humanos, não somos? Somos falhos, e Deus conhece a nossa fragilidade. O que Pedro fez? Ele tirou o olhar de Cristo. Quando ele estava olhando para Cristo, ele não estava mais se importando com as suas circunstâncias, com a sua realidade ali. Ele estava rompendo em fé. Mas quando ele olhou para o problema, ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Ele naufragou. Naufragou. E algo que é maravilhoso, guarda isso. Se você naufragou, se você está naufragando, guarda isso que eu vou falar no teu coração. A palavra nos fala que Pedro começou a gritar: Jesus, Jesus! E a gente grita por alguém que está longe, não é verdade? Não é? Para que a pessoa possa ouvir. Tinha um desespero, mas não é para a pessoa ouvir, não era um grito para a pessoa ouvir, de alguém que talvez estivesse distante. Mas sabe o que a palavra nos fala? A palavra nos fala assim, ó: estendendo a mão, Jesus segurou a mão de Pedro. Ele pode estar longe, você pode achar que ele está longe, você pode achar que ele se esqueceu de você, mas ele não se esquece, e ele não está longe de você em nenhum momento. A palavra nos fala assim que Jesus estendeu a mão de Pedro e segurou a mão de Pedro. Olha o aprendizado aqui. Jesus sempre está perto de nós. Viva pela fé. Não olhe as circunstâncias. Talvez você possa estar falando assim: nossa, pastor André, mas Pedro ali então falhou. Pedro teve a iniciativa, eu posso falar, de romper em fé. Ele falhou quando ele olhou para o problema. Mas sabe qual que é o mais interessante? Que quando eles chegaram em terra seca, todos os discípulos ali puderam contar esse milagre. Mas só Pedro pôde viver esse milagre. Sabe? Então, escolha não apenas contar milagres, escolha viver o milagre. Olha para Moisés. Deus manda 10 pragas ali, endurece o coração de Faraó para libertar o povo da escravidão.
E ali na última praga ali, diante da morte ali dos primogênitos, Faraó cede a guarda e libera o povo. E o povo vai embora em fuga, mas Deus endurece de novo o coração ali de Faraó. E aí começa a perseguição diante do deserto. Mas chega um momento que Moisés se depara com um mar. Soldados de guerra, tudo vindo ao seu encontro. E ele se depara com um mar imenso. Talvez você tenha entrado aqui esta noite com um pensamento: eu tenho lutado tanto. Eu tenho lutado tanto por tantos anos. E a história da minha vida, ela não se altera. Talvez esse seja o meu fim. Acabou para mim. Talvez você tenha pensado: eu não quero mais viver. Talvez. Sendo assim, eu acabo com toda essa luta, essa angústia. Eu não quero mais viver. Imagine vocês, o povo de Deus ali olhando para o mar imenso. Olhando para o mar imenso e os soldados de guerra fortemente armados vindo ao seu encontro. Parecia o fim, parecia. Mas o impossível é apenas uma das especialidades do nosso Deus. O que acontece? Deus abre o mar e o povo passa no meio do mar. E aí quando os soldados vêm, o mar se fecha. O povo de Deus está salvo. Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Deus tem um plano de salvação para a tua casa. Deus tem um plano de salvação para o teu ministério. Não é o fim. Não desista, persista. Mas eis que eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Não se mova pela circunstância. Se você não andar sobre o mar como Pedro andou, Deus vai abrir ele para você passar. Não é as circunstâncias que vai te parar, mas é a tua fé que vai te colocar um limite. Amém? Deus está se revelando a você de forma única. Deus está falando comigo de uma forma, Deus está falando com você de uma outra forma, porque a palavra dele é viva. O Deus que fez tudo quando nada existia é o Deus que reconstrói a história quando tudo se desfaz também. Deus vem ministrando no meu coração essa palavra há alguns dias. E no domingo passado, eu dei um spoiler, vamos dizer assim, na abertura do culto. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Abre lá comigo em João. João 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Nossa, pastor doido, né? Tá falando de fé, agora vai falar da ressurreição de Lázaro. Vocês vão conseguir entender que faz todo sentido. Tem alguém aqui essa noite que os seus sonhos estão mortos? Tem alguém aqui essa noite que os seus sonhos estão enterrados? Porque se chegou dessa forma, não vai sair assim. Tenho certeza que Deus vai ministrar no teu coração. E você vai sair daqui transformado, com as ferramentas certas, para você enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades e romper em fé. Nós declaramos que nós não somos mais escravos do medo, que nós somos filhos de Deus. Não é verdade? A palavra ela nos fala assim, vamos por parte para a gente aprendendo junto. João 11, verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Talvez você entrou aqui esta noite falando assim, a minha luta já é de muito tempo. E ela já cheira mal. Está morta. Mas olha o que a palavra fala. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria
para consolar a respeito de seu irmão, que havia falecido. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Isso eu sei. Disse-lhe Jesus: Eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho que Deus devia vir ao mundo. Deus está falando para nós. Você crê nisto? Você tem fé? A tua fé atinge? A tua fé sabe quem eu sou? O grande eu sou? A tua fé sabe? Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar ali a morte do seu irmão. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde sepultaste? O Senhor está perguntando para você esta noite: Onde sepultaste? Onde sepultaste a tua alegria de viver? Onde sepultaste a tua esperança? Onde sepultaste os seus sonhos? E perguntou: Onde sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Sabe o que eu aprendo aqui quando Jesus chorou? Que Jesus, ele não é insensível com a sua dor, de maneira nenhuma. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua luta. Ele chora junto com você. Porque ele te fez como uma obra-prima, uma obra para ter sucesso. Ele se importa com você. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, se agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Tirem a pedra. Sabe o que eu aprendo aqui? A importância da comunhão para o fortalecimento da nossa fé. Jesus podia falar assim: pedra, se mova. Mas ele não, falou para as pessoas que estavam ali: tirem a pedra. Vocês estão em comunhão, vocês estão em unidade, como nós aqui na igreja. Um sente a dor do outro aqui. Nós estamos em comunhão. E aí Jesus falou assim: tirem a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Meu irmão, se você crer, se você tiver fé, a sua realidade vai ser transformada. Mas não duvida, sem nenhuma variação de dúvida no teu coração. Se você crer verdadeiramente, a sua realidade será transformada. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa de toda essa multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro,
vem para fora. Sabe o que Deus está falando para você? Meu irmão, volte a sonhar. O que te impedia, não te impede mais. Chegou o momento de você buscar maturidade e você romper em fé. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Tire todas as faixas. E para a gente terminar, tire todas as suas amarras. Tire todas as suas incredulidades. Tire toda a sua falta de fé. Tire, pois o milagre está à porta. O milagre está à porta. Amém? O que nós aprendemos aqui esta noite, meu irmão? Gostaria de convidar o grupo de louvor. Gostaria de convidar os pastores para estarem aqui à frente. Eu quero fazer um pedido especial para todos, sem exceção. Virem aqui à frente, porque os pastores irão orar por vocês. É jogo rápido, não precisa colocar a mão, mas que recebam uma oração dos nossos pastores. Eu convido a todos, sem exceção, a estarem vindo aqui à frente. E não saírem daqui à frente, que a gente possa terminar o nosso culto aqui em comunhão. Podem vir. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós podemos mudar a nossa realidade. Nós podemos, com a fé que nós temos no Criador. Nós não podemos limitar o nosso Criador. Chegou o momento de nós aumentarmos as nossas expectativas no nosso Criador. Não é diminuir as expectativas. É o momento de nós querermos enxergar e viver o sobrenatural de Deus. Deus não precisa te provar mais nada. Será que você tem dúvida? Alguma dúvida? De que Deus se importa com a sua realidade? Será que você tem alguma dúvida de que Deus, Ele se importa com o seu problema? Meu irmão, Ele se importa. Ele se importa de tal forma que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o único. Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. Quando a gente olha para aquela cruz, ela tem que nos trazer esperança, porque a palavra nos fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Olha para a passagem do vale de ossos secos. Olhe. Deus leva o profeta ali num vale de ossos secos. Só tinha ossos ali. Algumas traduções falam que os ossos estavam sequíssimos. E Deus falou assim para o profeta: profetiza. Profetiza que vai haver vida. Profetiza. E o profeta ali queria mudar a sua realidade, queria mudar a sua perspectiva, e ele não ficou olhando ali para o seu problema, daqueles ossos todos secos. Ele começou a profetizar que ali ia haver vida. E ali ele começa a profetizar: haja vida. Eu declaro sobre a sua vida: haja vida, haja esperança, haja confiança. E ali os barulhos começaram a se movimentar, os ossos começaram a se movimentar, os ossos começaram a se unir.
juntas com juntas, medulas, células, tudo começou a se unir. E ali houve vida. Primeiro aprendizado sobre essa passagem de Vale de Ossos Secos é a constatação do problema. A primeira demonstração de fé é nós entendermos que nós temos um problema. Não é negar o problema. Eu disse aqui, o primeiro ato de fé é a constatação do nosso problema. Mas você pode ir por estágio 2, que não é só constatar o problema, mas é você declarar e lutar para vencer o seu gigante. Amém? Feche teus olhos, os pastores irão orar por vocês. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Elas não vão. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar
dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou viver rompendo em fé. Meus irmãos, não tomem seu assento ainda não, só um minutinho. A gente já está encerrando. Fique aqui em oração. Em oração. Olhe para o teu irmão que está do teu lado. Deus, nós estamos aqui esta noite, Deus. E o Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor conhece os nossos problemas, os nossos medos, as nossas aflições, Pai. O Senhor sabe, Senhor, meu Pai, o quanto nós temos chorado, Deus. O Senhor nos conhece, Pai. Mas que esta noite, Deus, nós possamos declarar novas realidades sobre a nossa vida a respeito da perspectiva da fé, Senhor. Que a nossa fé possa transformar a nossa forma de enxergar. Que a nossa fé possa transformar a forma de nós vivermos, Senhor. E que verdadeiramente, Deus, nós possamos romper em fé, Senhor. Que verdadeiramente nós possamos romper em fé. Que nós possamos quebrar essa barreira, Senhor, meu Pai. Que nós tiramos toda a limitação, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, meu Pai, criarmos expectativas do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que verdadeiramente, Deus, possamos romper em fé, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Guarda essa frase que eu vou falar para vocês. Guarda, 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 guarda. Presta atenção. Aleluia. Deus falando: aquietai-vos, 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 e sabeis que eu sou Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todos os momentos da nossa vida, Jesus Cristo é a resposta. Ele é a resposta mesmo. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, com a esperança de mudança da sua realidade. Que daqui para frente você não ande conforme as circunstâncias, mas que você possa clamar pelo nome de Jesus. Ele não esquece, Ele não está longe, Ele está próximo para estender a mão, te ajudar. Amém? Pode contar com Ele. Pode contar com Ele que Ele vai te ajudar. Amém? Deus abençoe, uma boa semana, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora me dizem que